capacitando para essa mensagem. Oremos. Senhor Deus, Pai Santo, Deus misericordioso, estamos aqui, Senhor Deus, como Teu povo, na Tua presença, Pai, para Te clamar, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, repouse sobre nós, assim como eu que estou pregando, Pai. Tu és o Deus de toda sabedoria, Tu és o sábio conselheiro, Tu és o príncipe da paz, Tu és o Deus da eternidade, Tu és o Todo-Poderoso, aquele que levanta reis, aquele que derruba reis. Tu és o Todo-Poderoso, o princípio e o fim, o Alfa e o Ômega. E diante de Ti, Senhor, não somos nada, somos reduzidos a pó, a cinzas. Mas pela Tua misericórdia, Pai, nós podemos ouvir a Tua voz maravilhosa através da Tua santa palavra, Senhor. Então Te peço humildemente, Pai, me capacita, Senhor. Não sou nada diante da Tua sabedoria. É por isso que a Tua palavra precisa ser pregada, Senhor. Porque é nela que nós encontramos a sabedoria de Deus. É esta sabedoria que o mundo não entende. É esta sabedoria que o mundo tenta calar. Mas esta sabedoria está diante de nós, para que nós venhamos a usar como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Derrama sobre mim Tua graça para que eu seja um pregador da Tua palavra, expondo fielmente a Escritura, que eu possa falar aquilo que vem da Tua voz, Pai. Não das minhas opiniões, não do meu conhecimento, mas da Tua santa e inerrante palavra, Senhor. Te peço também por aqueles que estão ouvindo, que eles possam abrir suas mentes e seus corações, para que eles sejam impactados pela palavra, confrontados pelas Escrituras e confortados pelo Teu Santo Espírito, Pai. É isso que Te clamo, Senhor, humildemente, Pai. Te peço, faz o Teu reino avançar, Senhor Deus. Aviva os nossos corações, Pai, para que nós venhamos a proclamar o Teu santo nome, em nossas vidas e em nossas palavras. É isso que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, a nossa mensagem hoje, ela tem como título a idolatria dos projetos humanos contra o avanço do reino de Deus. Irmãos, o maior problema do coração humano, do nosso coração, e quando a gente fala coração, não estamos nos referindo ao órgão, mas estamos nos referindo ao centro das vontades do ser humano. É o centro religioso da vida humana, é o coração do homem. E o maior problema do nosso coração é a idolatria. A idolatria, irmãos, ela é a mãe de todos os pecados. E ela é a que gera as demais perversidades do coração do ser humano. Por esse motivo, meus irmãos, é que no Decálogo, quando Deus revelou a sua moralidade pela primeira vez, isso foi escrito nos 10 mandamentos. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de ti. É exatamente o mandamento contra a idolatria. Idolatria, meus irmãos, significa você colocar a tua esperança em alguma coisa que não seja colocar em Deus. É achar que alguma outra coisa que não seja Deus é capaz de te dar segurança, prazer, ou seja, alegria, e provisão, ou seja, atender às tuas necessidades. Desta forma, irmãos, no lugar de Deus ser o nosso alvo, e por isso Ele nos dá as coisas que nós precisamos para a nossa segurança, para o nosso prazer, para a nossa provisão, nós buscamos a Deus e Deus nos dá segurança, prazer e provisão. Nós achamos que as coisas que Deus nos dá, elas devem ser adoradas. E a nossa confiança, ao invés de estar no provedor, a nossa confiança está na provisão. Ao invés da nossa confiança estar no abençoador, a nossa confiança passa a estar na bênção. E a bênção se torna maldição.
de pecado em nossas vidas. O maior problema, meus irmãos, e eu quero ser muito cauteloso nessa mensagem. Como falei, não sou inerrante. A palavra de Deus é inerrante. Mas eu quero aqui expressar um pouco do meu coração, daquilo que Deus tem falado ao meu coração, para que a palavra de Deus, assim como tem me orientado, ela também venha te orientar na mesma direção. Como pastor, tenho essa obrigação, esse é o meu chamado, proclamar as verdades de Deus para essa geração. E nós temos no nosso país, meus irmãos, problemas diversos. E o maior problema do nosso país é a idolatria. De um lado, temos pessoas que idolatram figuras políticas, como se eles fossem os que nos darão a redenção. Do outro lado, nós temos pessoas que idolatram o sistema de governo, como se o sistema de governo pudesse garantir a salvação do homem, a redenção do homem, a mudança da sociedade, a transformação do coração humano. Como se o governo tivesse esse poder. A mesma coisa, meus irmãos, se faz com a ciência, com a tecnologia, confiando nela. Economia, confiando nela como algo que nos salva. Medicina, ideologias. E por aí tem muitas outras coisas que as pessoas colocam a sua confiança. Que não é em Deus, que criou essas coisas. Entenda isso. Deus nos permitiu desenvolver a ciência, tecnologia, economia, ter ideologias. Deus nos permitiu pensar, raciocinar, refletir, criar. Usar a criação para benefício da vida. Isso é um mandato cultural. Lá em Gênesis diz isso. Dominai a terra e sujeitai-a para a glória de Deus. Deus nos deu a criação para usarmos ela. Mas o problema é quando nós adoramos mais a criação do que o Criador. E passamos a elevar as coisas ao status de Deus. O meu emprego é quem me dá a minha provisão. Não é Deus que me dá a provisão, é o emprego. É o dinheiro que me dá a capacidade de poder me divertir. Não é Deus que me dá o dinheiro, é o dinheiro que me dá o prazer, a diversão, o que eu preciso, a provisão. São essas coisas que nós fazemos. E o nosso país está atolado em pecado, em idolatria. Nós esperamos, meus irmãos, que o mundo melhore sem Deus. Esse é o problema do coração humano, da natureza pecaminosa. Aquela natureza lá em Adão, o que foi que ela fez? Rejeitou a pessoa de Deus e disse: eu sou feliz sem me submeter a Deus. E o problema é esse. Nós esperamos que o mundo melhore sem Deus pôr a mão nas coisas. Sem Deus ser proclamado. Sem Cristo estar nos corações dos homens. Tudo, meus irmãos, absolutamente tudo que você acha que resolve o problema humano, que não seja o Evangelho, você é um idólatra. A educação muda o mundo? Não. A ciência muda o mundo? Não. A tecnologia? Não. A medicina? Não. O Evangelho muda o coração humano. O problema do homem não é porque ele rouba porque não tem dinheiro. Ele rouba porque não tem temor a Deus. Ele mata porque não teme a Deus. Ele violenta porque não teme a Deus. Ele acha que é Deus e que as coisas servem ao propósito deste Deus chamado homem. E diante de todo esse caos que nós vivemos no nosso país, no mundo, o próprio Cristo já havia dito: as guerras e revoluções aumentariam antes que viesse o fim de todas as coisas. Temos grupos radicais para todos os lados. Disputas ideológicas das mais acirradas, levando a mortes, levando a divisões de igreja, levando a divisões de famílias, levando a diversos tipos de pecados e crimes. Vivemos um caos. Mas, meu irmão, como a igreja fica no meio de tudo isso? Pastor, isso está no livro de Atos, é óbvio. Vamos ler.
A igreja daquele tempo passava pelos mesmos desafios que a igreja de hoje. E a igreja de hoje passará pelos mesmos desafios que a igreja de amanhã. Porque os inimigos são os mesmos. O diabo, o coração humano, tudo isso, o pecado de não se submeter ao Senhor como único soberano. Abram suas Bíblias em Atos capítulo 11. A gente vai ver hoje 11, 19, 12, até 11 do 19 até o 12, 25. Vai ser uma leitura um pouco extensa, mas eu vou avançar rapidamente na nossa leitura. Atos capítulo 11, a partir do verso 19 ao verso 21, nós vemos uma recapitulação daquilo que aconteceu após a morte de Estevão, certo? Após aqui o relato da conversão de Saulo, após o relato da conversão dos gentios, após a defesa de Pedro, entendendo que os gentios agora iriam alcançar os confins da terra, é aqui onde eles recapitulam, relembram, do verso 19 ao verso 21, o que aconteceu com Estevão. Diz o seguinte: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Ou seja, quando Estevão morreu, os judeus se assustaram e fugiram para também não serem mortos. Os judeus matando os judeus cristãos. E os judeus cristãos se espalharam, e quando eles se espalharam, eles começaram a pregar em diversas regiões, levando o evangelho, enquanto fugiam, para judeus. O verso 20 diz: alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos. Olha que interessante. Eles já estavam evangelizando gregos muito antes de saber a respeito da conversão de Cornélio, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Verso 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. E aí no verso 22 nós vemos que a notícia da conversão dos gentios, em outros lugares estavam acontecendo conversões de gentios e não saíam do núcleo ali dos apóstolos. Como Pedro viu e verificou que de fato os gentios agora começavam a se converter, Deus soberanamente, sem a dependência dos apóstolos, Deus começa a mover. E é interessante, irmãos, que todos os historiadores, inclusive até os historiadores anticristãos, eles afirmam o fato de que a igreja de Jesus Cristo, o evangelho de Cristo, ele se espalhou de maneira assustadoramente rápida, logo após a ascensão de Cristo. E os maiores responsáveis por essa expansão, essa explosão, não eram os apóstolos, mas era o próprio povo comum. Eram os fugitivos da perseguição, eram os comerciantes, eram os viajantes, pessoas comuns, muitos marginalizados. Eram esses que Deus estava usando de modo poderoso e espalhando a mensagem do Evangelho de modo extremamente rápido. E aí no verso 22 diz que a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, onde os apóstolos ficavam. E enviaram Barnabé até Antioquia. Ou seja, enviaram Barnabé para que Barnabé visse se realmente aquilo era movimento de Deus ou não. Verso 23. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre. E exortava todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E aí depois, no verso 25, depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Ou seja, passaram um ano naquela região ensinando a judeus e gregos que haviam se convertido a respeito das doutrinas do nosso Senhor Jesus Cristo, cumprindo a grande comissão. O que Jesus disse? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho dito. Missão da igreja. E aqui eles passaram 1 ano em Antioquia, ensinando a doutrina de Cristo para aquele povo. E ali no verso 26, no final, diz: em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Eles não poderiam ser chamados de judeus, porque existiam judeus e existiam gregos. Como é que eles agora poderiam ser classificados de judeus? Mas o que unia todos eles em comum era Cristo. E a partir daquele momento, eles foram batizados pelo povo. Não foram eles que se autodenominaram de cristãos. Por que eles foram chamados de cristãos? Porque você nomeia um grupo de pessoas com o nome daquele líder, porque aquelas pessoas, elas vivem de modo a representar aquele líder. Então os cristãos viviam de modo que fazia com que eles fossem comparados a Cristo. Por isso eles são chamados de cristãos. E aqui, irmãos, nós temos um tempo interessante no livro. Você vê que o relatório foi dado, que a igreja estava se espalhando, a perseguição era intensa, judeus perseguindo os cristãos, a igreja crescendo, ela agora começa a ser identificada como um movimento de Cristo. Agora, a igreja começa a conversão dos gentios, e agora judeus pregando para gentios pregando para gentios, e a igreja se espalhando a mensagem do evangelho. E aí entra um outro cenário interessante no meio desse movimento de expansão da igreja, que estava sendo perseguida e que estava se expandindo. No verso 27 diz: naqueles dias alguns profetas foram a Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito. Então não era uma coisa assim que ele dizia claramente, mas dava a entender pelo Espírito. Ou seja, ele estava fazendo uma previsão, analisando o cenário, e estava falando com as pessoas a respeito daquilo, e pelo Espírito eles começavam a perceber que aquilo poderia ser realidade mesmo. Então dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Então olha só que interessante. Agora a igreja cristã vai enfrentar um novo desafio: a fome no mundo inteiro. Mas olha que coisa maravilhosa no verso 29 e 30. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. Quem estava fazendo isso? Os discípulos espalhados. Antioquia, Chipre, na região de Cirene. Judeus e gentios se unindo para enviar ajuda para judeus, lá na Judéia. Olha só que interessante. A própria igreja se movimentava para auxiliar os seus irmãos na fé. O amor familiar da igreja de Cristo estava aflorando, e eles entendiam que era uma responsabilidade, ao ver o irmão padecendo necessidade, auxiliá-lo, ajudá-lo naquela necessidade. Você não vê aqui um movimento social para distribuir sopa para incrédulo, não. Você vê aqui um movimento da igreja para ajudar a própria igreja, aqueles que são necessitados entre os irmãos. Não estou dizendo que a igreja não pode ajudar os que sofrem. Pode sim ajudar os que sofrem. Mas o maior objetivo da igreja, entenda isso que eu vou dizer, não é o assistencialismo. A igreja foi chamada a dar assistência aos que sofrem, para que os que sofrem conheçam ao Senhor Jesus Cristo como único e soberano Senhor. Verso 30. E eles o fizeram enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Esse apoio existia ali dentro da igreja. A causa dos órfãos e das viúvas estava sendo alimentada. Estavam ajudando uns aos outros naquele momento de crise. E agora vem um outro desafio. Olha quanta confusão essa igreja está passando, está enfrentando nesse período. Capítulo 12, verso 1. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Ou seja, o objetivo dele era prender para fazer o mal mesmo. Mandou matar a espada Tiago,
lembra de Tiago? Olha que interessante. Irmão de João. Quem é esse Tiago? Lembra aquela musiquinha? Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro. Lembra essa música? Lembra que Pedro, Tiago e João, eles foram os que viram a transfiguração de Cristo? Lembra que Pedro, Tiago e João eram o grupo mais próximo de Jesus e que muitas revelações Jesus dava unicamente a eles? E aí você se pergunta, por que esse grupo? Porque era o grupo que estava mais alinhado com o pensamento de Cristo e que estava sendo preparado para os desafios que viriam. Pedro lideraria a igreja, lideraria os apóstolos naquele movimento de crescimento da igreja. Tiago seria o primeiro apóstolo a ser morto por causa do evangelho. Uma coisa, irmãos, é você matar Estevão, o diácono. Você matar um outro discípulo. Outra coisa é você matar a liderança apostólica da igreja. Um homem que era visto como aquele que andou com Cristo. Talvez até visto como alguém indestrutível. Talvez até visto como alguém super espiritual. Mas Jesus havia dito que eles seriam testemunhas. E testemunha, a palavra testemunha no grego significa martírio. Ou seja, eles serviriam como martírio, como aqueles que morreriam pela fé, como aqueles que entregariam sua vida para a pregação do evangelho. E Tiago aqui cumpre a sua missão. Imagina Tiago, Pedro e João, os três que eram vistos como lideranças fortes dentre os apóstolos e dentro da própria igreja. Agora Tiago é morto. Como ficará a igreja agora sem um dos seus líderes? As pessoas passam a temer. O mesmo sentimento quando Cristo foi crucificado e os apóstolos ficaram perdidos. Os discípulos se perguntando, e agora o que faremos? Tiago foi morto. Morto por quem? Por Herodes. Simplesmente para os maltratar. Não tinha uma motivação para isso. Pura maldade. Mas o que havia por trás era uma movimentação política. Não uma política diretamente contra a igreja, porque a igreja aqui talvez ainda não fosse vista como um risco ao Império Romano. Mas olha o que o texto continua dizendo. Vendo, verso 3, que isto agradava aos judeus, olha só, Herodes viu que isso agradava aos judeus, matar cristãos agradava aos judeus. Matei Tiago, agrado aos judeus. Agora eu vou para onde? Mandando também prender a Pedro. E João? João escreveu o Apocalipse, lá no final. Esses três elementos aqui tiveram uma função extremamente importante na expansão da era apostólica. E o período em que ele foi preso era o período dos pães sem fermento, bem semelhante ao que aconteceu ali com Jesus Cristo. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardar. Ou seja, meu amigo, parecia que ele estava guardando o Rambo. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Olha só, Herodes estava seguindo a agenda política dele. E agora eu vou sacrificar mais um cristão, principalmente Pedro. Olha só, vou ganhar as eleições com os judeus. Não havia eleições, obviamente, né? E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Olha que interessante. Havia incessante oração por Pedro. Vamos ler de novo o verso 5. E assim Pedro estava guardado na prisão. Pedro foi preso. Por que motivo? Nenhum. Por qual crime? Nenhum. Meramente motivação política. Total injustiça para com Pedro. A igreja, o que foi que ela fez? O que é que o texto diz? Mas havia, olha o mais. Enquanto Pedro estava preso, algo contraditório acontecia para mudar a história de Pedro. Oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Meus irmãos, Tiago ele é morto por motivação política. Até então a igreja não parecia ser uma ameaça direta ao governo. Mas a perseguição passa a aumentar. Percebam que o livro de Atos, a perseguição ela vai se amplificando.
na morte de Estevão era judeu contra judeu. Agora que a igreja começa a alcançar a massa gentílica, o Império Romano começa a entrar agora na perseguição. Não ainda por medo da igreja, mas por motivação política, para agradar aqueles que tinham medo da expansão da igreja. Imagina o clima que ficou no coração dos cristãos quando Tiago foi preso, foi morto. Imagina também quando Pedro foi preso para ser morto posteriormente. Meus irmãos, Pedro, ao ser preso, não levou os cristãos a depredarem o bem público, pegarem espadas contra o Império Romano, como se fosse um movimento político. Não, mas isso é político, eu vou me levantar. A igreja não entrou no movimento político, se submetendo à política do Império Romano para libertar Pedro. Mas eles recorreram a quem poderia livrar. O fato, irmãos, e eu quero que você entenda, que não é que nós temos nas Escrituras, esse exemplo aqui, eu vou dizer para você, não, é quando a igreja receber injustiça, ela tem que ficar calada só em oração. Não, não acontece isso. Sabe por quê? Porque no próprio livro de Atos, o apóstolo Paulo, em determinado momento, ele foi preso injustamente, e o que foi que ele fez? Ele clamou pelo direito da cidadania romana. Ele utilizou-se do mecanismo que tinha à disposição dele para permitir que aquela injustiça fosse sanada, para que a missão dele de chegar mais próximo possível do imperador e pregar para a guarda pretoriana fosse alcançado. Ele diz: eu faço tudo pelo evangelho. Ele não estava pensando em defesa própria, ele estava pensando na defesa do evangelho. E ele utilizou-se das ferramentas da cidadania romana para poder se libertar daquela injustiça que ele estava sofrendo. Então não é errado eu utilizar os meios legais para buscar os meus direitos. Cristão não é uma pessoa que fica... Não. Somos pacificadores, nós não somos pacifistas. O que é o pacifista? Pacifista é aquela pessoa que fica ali, ó, paz e amor. Paz e amor, paz pela paz. Paz para ele é você não fazer nada, cruzar os braços e ficar lá, de perna para o ar. Não, nós não somos pacifistas, nós somos pacificadores, ou seja, nós lutamos pela paz. Buscamos a paz. Mas para isso fazemos o quê? Cometemos violência? Não. Cometemos arruaça? Não. Depredamos o bem público? Não. Utilizamos as ferramentas que nos é permitida, pois o testemunho do Evangelho deve ser conhecido como que somos pessoas equilibradas, que lutam pelo que é correto, que buscam viver a maneira correta na vida. Cristo deve ser conhecido por isso em nossas vidas. E um detalhe importante é que naquele tempo ali não existia democracia, certo? Ou seja, qualquer pessoa que se levantasse contrário ao império e que quisesse vencer, ele precisava usar a força. Era o único meio. Ou conseguir um apoio público ao ponto de causar medo no império e o império mudar de opinião. Mas não existia democracia, liberdade de expressão, como a gente tem hoje. Então, cuidado, guarde as devidas proporções. Por que eu estou dizendo isso? Porque eles recorrem à oração, é a ferramenta que eles tinham. Pedro não era cidadão romano, não podia fazer como Paulo. A única forma que eles tinham de libertar a Pedro ou era pela violência ou pela oração. Devemos recorrer a qual? A oração, é óbvio. Pois o Senhor é soberano. A injustiça está sendo feita. Deus está vendo. Deus é o nosso rei. É a Ele que devemos prestar contas. É para Ele que nós devemos adorar e agir para que Ele seja exaltado. E eles começaram a recorrer àquele que tinha poder para libertar. Para levantar-se contra um sistema que era muito mais poderoso que os próprios cristãos. Porque se eles se levantassem pela força, todos eles seriam dizimados.
Lembra quando Pedro cortou a orelha? E que Jesus disse, não, aqueles que lutam com a espada, pela espada morrerão. Não é assim, Pedro. O evangelho não é por força nem por violência. Você lembra quando Herodes chegou para Jesus e disse assim, eu tenho um poder sobre você para te prender ou para te libertar. Jesus, de modo respeitoso, diante do imperador, diante daquele governador, ele disse o quê? Nenhum poder você teria sobre mim se do céu não fosse dado. O que é que Jesus disse ali? Você só está me prendendo aqui porque Deus te permitiu fazer isso. Se o meu pai não deixasse eu ser preso, você jamais me pegaria. Eu só estou aqui me submetendo a você, Herodes, porque do céu foi dado esse poder a você nesse momento. Porque isso que eu estou passando é cumprimento das profecias acerca da vontade do Senhor, do meu Pai. Meus irmãos, nada está acima do poder do nosso Deus. E é a Ele que nós recorremos. Atos capítulo 12, a partir do verso 6, ocorre a libertação de Pedro. Olha que interessante. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo, levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. O anjo continuou, coloque o cinto, calce as sandálias. E assim ele o fez. O anjo lhe disse mais, põe a capa, siga-me. Então saindo Pedro, seguiu, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei, de fato o Senhor enviou um anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, o João Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam, eles estavam orando em favor de Pedro. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram, você ficou louca? Ela, porém, persistia em afirmar, era verdade. Então disseram, é o anjo dele. Eles tinham algumas percepções meio equivocadas, viu gente? Eles precisavam ser mais doutrinados. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor tinha tirado da prisão e acrescentou, anuncie isto a Tiago e aos irmãos. Esse Tiago aqui não é o Tiago que morreu, é óbvio. Esse Tiago aqui é o Tiago, irmão de Jesus, que quando Pedro se afastava de Jerusalém, Pedro deixava Tiago responsável por aquela congregação ali. Tiago depois se tornou um bispo ali daquela igreja de Jerusalém. E é interessante que ele diz, anunciem a Tiago e aos irmãos, e saindo, foi para outro lugar. Percebo que Tiago morreu à espada, Pedro foi libertado por um anjo. Por que Deus não libertou Tiago também? Irmãos, Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus planos. Nós somos instrumentos de Deus, tanto na espada quanto na libertação. É para isso que nós fomos chamados, para sermos instrumentos nas mãos do Senhor. O verso 18 diz, quando amanheceu houve grande alvoroço entre os soldados, sobre o que teria acontecido com Pedro. Coitados, né? Porque eles seriam acusados de traição. Verso 19, Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. Era assim que acontecia. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali há algum tempo. Então olha só, Herodes perseguindo a igreja, Tiago morto, a fome tomando conta daquela região, a igreja tentando ajudar uns aos outros, a expansão acontecendo, os judeus perseguindo os crentes, Tiago morto à espada, Pedro aprisionado, a igreja recorre ao Senhor e ora, Pedro é libertado. Herodes fica sem saber o que fazer, Herodes foi vencido, ele não sabia o que fazer. E agora entra um outro cenário, uma outra confusão acontece no meio dessa igreja que se expande. Olha só, verso 20.
havia uma séria divergência entre Herodes e os moradores de Tiro e de Sidom. Não era divergência entre Herodes e os cristãos, não. Era uma divergência política entre comunidades ali onde Herodes era responsável por governar. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele e depois de obter apoio de Blasto, que era assessor do rei, pediram paz, porque a terra deles recebia alimentos do país do rei. Olha só, se você acha que essa dissensão que acontecia política, era o povo com placa na rua, fazendo, não, eu quero meus direitos, eu quero... Você acha que era assim? Era não, gente, era espada, era pancada, era porrada, era guerra civil, era assim que acontecia. E aqui nesse momento a gente vê que Herodes, no meio daquela sedição, daquela confusão, daquele problema, a fome chegando, o povo se submete porque vinha comida do país ali do rei, e aí tinha uma causa política também, o império estava mandando comida e ajudando aquele povo. No meio daquela confusão de comida, Herodes consegue um tratado de paz. Verso 21, Herodes conseguiu o tratado de paz, resolveu o problema. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo gritava, é voz de Deus, não de um homem. E o povo diviniza Herodes. O povo pega o Estado que estava dando comida para eles, pega o Estado que estava resolvendo e trazendo paz para eles, e o governador de sucesso se senta no trono, as pessoas olham para aquele homem que agora eles têm paz, têm comida, e dizem que ele é o grande Deus provedor daquele povo. Verso 23, Deus não divide sua glória com ninguém. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes morreu. É interessante que alguns comentaristas afirmam que o Flávio Joséfo, que era um historiador daquele período ali, ele descreve esse fato aqui, e é interessante. Ele não descreve aqui, como anjo do Senhor, porque ele não era crente, mas ele descreve que numa determinada comemoração das festas romanas, Herodes estava lá com o povo, e o povo começou a clamar e dizer que ele era um Deus, que ele era um Deus, que ele era um Deus, e na hora que ele estava ali se apresentando para o povo, ele foi acometido de uma dor tão forte no estômago que ele caiu gritando, passou 3 dias de cama e morreu. Interessante isso, né? Fato histórico, narrado por um historiador que não era cristão. E aqui nós vemos em Atos exatamente o mesmo fato. Mas aqui nós vemos a explicação espiritual para o fato. Deus não divide sua glória com ninguém. Ele foi comido de vermes e morreu. Verso 24, olha só que interessante. Entretanto, olha só, no meio daquela confusão, fome, perseguição dos judeus, morte de um dos líderes apostólicos, prisão de outro líder, povo orando, povo com fome, distribuindo comida entre as igrejas, os apóstolos andando de um lado para o outro, os discípulos andando de um lado para o outro, fugindo, outros com medo do Estado, judeus se movimentando e fazendo política. O mundo com fome, as pessoas no mundo com fome, rebeliões e revoltas em todo lado. Herodes resolve o problema, se torna Deus e diz agora, olha aqui, eu resolvi o problema. Herodes morre. Aquela região fica sem governo. No meio de toda essa confusão, o verso 24 diz, entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Pastor, como vai ficar a igreja no meio disso tudo? Crescendo. Pastor, mas é muita confusão. O que a gente faz? Pregue o evangelho. Ore, pregue, viva, e a igreja continuará avançando, crescendo. Verso 25, agora ele vai entrar na próxima história. Barnabé e Saulo, cumprida sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Agora o livro vai passar agora para um outro capítulo. Terminamos com a história de Pedro, terminamos com uma série de confusões, onde a igreja está envolvida, está no meio de todo aquele tiroteio, de toda aquela confusão, porém a igreja continuava avançando, porém a igreja continuava crescendo, a palavra continuava sendo pregada.
Meus irmãos, vamos ampliar a nossa reflexão para a gente poder aplicar corretamente esse texto. Ele é bem complexo, peço a você paciência. Vamos ampliar um pouquinho a nossa visão a respeito das coisas. Vamos conhecer um pouquinho de história. História, vamos lá. O imperador Cláudio, esse imperador desse período aqui, reinou do ano 41 a 54 depois de Cristo. Na sequência, após Cláudio, veio Nero, exatamente, o conhecido perseguidor da igreja, que começa a avançar a perseguição cristã. No ano 249, muito tempo depois, vem 2 imperadores na sequência, Décio e Diocleciano. Esses imperadores, eles já percebem a igreja como um perigo. Eles percebem, nesse período, o Império Romano já estava em declínio. A glória, o poder político já começava a declinar. E quando eles assumiram o império, eles se sentiram na obrigação de reerguer o Império Romano ao seu poder anterior. No entanto, eles perceberam que o problema do Império Romano estar em decadência é porque os deuses romanos e o próprio Império Romano não era mais adorado por todos. Isso perdia aquela influência divina dos imperadores sobre o povo, aquele controle dos imperadores sobre o povo, o controle religioso sobre o povo. E aí o que é que ele faz? O Diocleciano, ele faz um decreto obrigando todos a adorarem os deuses romanos. Quando esse decreto chega na igreja cristã, que ainda era minoria em relação a toda a multidão romana e todo aquele império ali ao redor, quando chega na mão dos cristãos, os cristãos dizem assim: não, nós só adoramos a Deus, só a Ele prestaremos culto, de forma alguma. Respeitamos você, imperador, seguimos as ordens civis que você determina, mas nós não vamos adorar, nós não vamos idolatrar o Império Romano. E aí começa o grande massacre. E é decretado que todos os que se dizem cristãos devem ser torturados, mortos. E todos os escritos, cartas, livros que eles tinham deveriam ser queimados. Os cristãos deveriam ser dizimados da história. Foi que no ano 313, depois de tamanha perseguição, e a igreja sofreu, esse período foi o período de maior perseguição. Nunca existiu uma perseguição tão intensa na história humana quanto esse período contra o cristianismo. No ano 313, surgiu um imperador chamado Constantino. Esse cara teve uma visão do céu e disse que era o Deus cristão que havia falado com ele. Ele declara-se cristão, que se converteu. E agora, olha só, ele agora decreta que o cristianismo é uma fé livre. Depois de um tempo, o imperador se sente tão bem com entre aspas, né, porque dizem que ele, apesar de ser muito esforçado, querendo ser cristão, mas ele de fato não era. O imperador agora começa a dar poderes para a igreja. A igreja cristã agora, que era minoria, e apesar disso, na sua maioria eram pobres. Na maioria, existiam ricos, mas a maioria dos cristãos eram pobres. Eles começam a receber regalias do governo. Começam a ter um certo poder social, porque o império começa a dar para eles esse poder. E aí o cristianismo se torna uma religião atrativa para todo mundo. Ser cristão está na moda. Ser cristão é bom. Se eu for cristão, eu tenho a mesma religião do imperador. É claro que eu vou ter vantagens em relação aos outros. E aí o cristianismo passa a se expandir numericamente. Mas não é o cristianismo verdadeiro. Eram pessoas interesseiras no poder do Estado para receberem benefícios do Estado. É aqui onde a igreja começa a trazer símbolos pagãos para dentro dela. A igreja se corrompe, a igreja se mistura com a corrupção, recebe falsos convertidos como seus membros, a política entra para dentro da igreja, a igreja entra para dentro da política, o governo se torna a religião oficial, o cristianismo, e aí começam a se levantar grupos contrários, começam a sair de dentro da igreja, a confusão começa a acontecer.
É no período da Idade Média que a igreja se torna extremamente poderosa. O Estado agora é a igreja agora é o Estado. E agora ela se torna extremamente corrupta. E agora ela se torna ferramenta. A fé vira ferramenta para manobra política, em nome dos projetos de poder dos governantes. Ou seja, meus irmãos, pastor, por que isso tudo você está dizendo? Eu estou caminhando na história, uma história semelhante ao que estamos vendo aqui. A igreja entrou agora numa confusão. A história humana é uma confusão. Ou seja, irmãos, quando o governo temeu a igreja, ou seja, o governo viu a igreja sendo um risco, perseguiu a igreja. Mas quando a igreja se uniu ao Estado, a igreja se corrompeu por razões de poder político e se tornou massa de manobra na mão dos governantes. Todos que se discordavam das ideias dos governantes e da igreja eram mortos. Até aqueles que pregavam as Escrituras, como ocorreu no período da Reforma. A Reforma Protestante, ela surgiu a partir daí. E agora a Reforma Protestante começou a dizer o seguinte: igreja é uma coisa, Estado é outra, não mistura. E é daí que nós temos o conceito, você já deve ter ouvido falar, o Estado é laico. Veio da Reforma Protestante. Aí você diz, mas por que os reformadores pensaram isso? Sabe de onde veio isso? Da Bíblia. Eu não vou ler todos os textos bíblicos aqui, certo? Então você anota a referência e depois você vai dar uma estudada, escuta esse vídeo de novo e vai dar uma lida no que eu falei aqui, certo? Lembra que Jesus ele disse o seguinte, que nós devemos dar ao Estado, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, dá ao Estado o que pertence ao Estado, dar a Deus o que pertence a Deus. Aquilo que deve ser reverenciado a Deus e aquilo que deve ser dado ao Estado, não reverenciado. Ou seja, a esfera do Estado e da igreja, eu devo viver para a esfera da igreja, entregando à igreja aquilo que Deus determina, entregando ao Estado aquilo que Deus determina. Certo? Porque Jesus foi perguntado sobre o problema do imposto. Devo pagar imposto ou não? Não, o imposto não é uma coisa que você tem que dar ao Estado, então dê o imposto para ele. E a adoração? Não, a adoração não é ao Estado, a adoração é a Deus. Está entendendo? Lembra que eu falei aqui, quando Herodes disse que tem poder para libertar Jesus, Jesus disse, não, todo o poder que você tem é dado do céu, você só está me prendendo aqui porque Deus deixou, porque o meu pai permitiu. É mais ou menos isso que Jesus diz ali. E ali, em Paulo e Pedro trabalham esses conceitos sobre igreja e Estado em Romanos, 1 Timóteo e 1 Pedro. Eles trabalham de maneira muito clara esses conceitos. Lá em Romanos 13, do verso 1 ao verso 7, Paulo fala sobre a esfera do Estado, o que é o governo, qual a responsabilidade do governo. Paulo determina ali, segundo a ótica divina, o que o Estado deve ser. Paulo determina em Romanos 13, do 1 ao 7. E Pedro determina lá em 1 Pedro 2, do 13 ao 15. 1 Pedro 2, do 13 ao 15. Basicamente o que era? Todas as autoridades são levantadas pela soberania de Deus. Então põe o cor na tua cabeça, pelo amor de Deus. Eu vejo tanta barbaridade de crente falando, bobagem. Independente se o governo é bom e se o governo é ruim, quem levantou é Deus e ponto final. Se Deus levantou um governo bom para fazer o bem, glória a Deus, é bênção de Deus para o povo. Se Deus levanta um governo ruim e esse governo oprime o povo, é juízo de Deus sobre o povo. Põe isso na tua cabeça. Para de bobagem. No momento que você acha que um governo bom veio de Deus e um governo ruim veio do diabo, primeiro, você está achando que o diabo está competindo com Deus, é? Democracia. Ou é do Deus ou é do diabo. Quem vence é o mais poderoso. Não, meus irmãos. O soberano Deus, o rei de toda a terra, ele determina quem vai e quem fica. Quem sobe e quem desce. É ele. Então para com a tua bobagem. Segundo, lá nesses textos diz que eles são ministros de Deus. Ou seja, Deus levantou o Estado para quê? Para refrear o mal por meio da aplicação da justiça, a espada da justiça. Se o Estado é injusto, juízo de Deus sobre o povo. Se o Estado é justo, bênção de Deus sobre o povo,
Porque Deus está usando o Estado para refrear a criminalidade, para refrear a maldade, para administrar o bem público. É bênção de Deus. Então Deus criou o Estado para isso. O Estado é o diácono de Deus. Ok? E outra coisa, Paulo também disse que a gente deve pagar impostos. Porque o Estado é sustentado pelos nossos impostos, para que eles possam executar o serviço que Deus determinou. Então por isso a gente deve pagar imposto. Ok? 1 Timóteo capítulo 2, do verso 1 ao 6. 1 Timóteo 2, do verso 1 ao 6. Diz o seguinte: devemos orar pelos governantes. Mas eu só oro se eu gostar dele? Não. O texto é claro. Ore pelo presidente. Ore pelo governador. Ore pelo prefeito. Ore pelos vereadores. Ore por eles. Para que eu devo orar por eles? Primeiro, pela salvação deles. Leia o contexto que você vai entender isso que eu estou dizendo. Segundo, por que eu devo orar? Para que eu, cristão, possa ter uma vida mansa, tranquila, com toda piedade e respeito. É isso que o texto diz lá. Para que a nossa vida como cristão seja uma boa vida. Para que o Estado não nos persiga, não nos mate. Para que o Estado não impeça a liberdade religiosa. Para que o Estado não administre mal a economia de maneira que a gente fique pobre, precisando pedir esmola por aí. Ou seja, ore para que o Estado tenha sabedoria e administre o bem público corretamente. Use corretamente os impostos. Ore pelos governantes para que eles liderem o Estado segundo a vontade de Deus. Como, pastor? Fazendo com que o Estado vire crente? Não! Mas para que o Estado fique na posição que Deus determinou. Qual é a posição? Refrear o mal na aplicação da justiça. Ponto. Se o Estado for além disso, ele está fora da esfera que Deus criou ele, que Deus permitiu a ele. Então ore, para que a gente possa ter uma vida tranquila. Liberdade de expressão, liberdade religiosa. Mesmo que outras pessoas não professem a mesma fé. Irmãos, o Evangelho não é pregado por violência. Então aqui eu especifiquei claramente, biblicamente, qual é a missão do Estado. Falei aqui, ponto. Não é além, não é a quem. É isso que a Bíblia manda o Estado fazer. Ponto. Mas a Bíblia fala de política? Claro! Qual é a missão da igreja então? Vamos pensar? Eu resumi aqui. A missão da igreja é levar o Evangelho de Cristo e ensinar os discípulos a guardar a palavra de Cristo e viver pela palavra, sendo sal e luz na sociedade, mostrando para os que convivem com eles, que não são crentes, que os valores do soberano Criador são valores reais e são a melhor opção para gerenciar as coisas criadas. A gente vive para mostrar que o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. Em tudo que a gente faz, a gente tem que mostrar qualidade no que a gente faz. Quando o mundo perguntar, por que tu faz tão bem? Aí você diz, porque eu faço para Deus. Por que você é honesto? Porque eu sou para Deus. Por que você administra sua empresa assim? Porque eu faço para Deus. Caramba, então quer dizer que esse teu Deus, ele faz tudo caminhar bem. Amém, glória, é isso mesmo. Porque a verdade e a justiça estão na moral do Criador. Então, meus irmãos, o que é que eu preciso fazer então? Você vê aqui a confusão em todos os âmbitos e a igreja ali. E a igreja ali, recorreu a Deus. Ok, pastor, então o que é que eu tenho que fazer? Ah, não, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou agora ficar em oração. Meu irmão, se você ficar em oração, Deus não vai descer com uma cédula de voto e botar na tua urna, não. Você ficar em oração, Deus não vai mandar um anjo para apertar o botãozinho lá e confirmar, não. Sabe por quê, meu irmão? Porque hoje nós vivemos um modelo de governo diferente. O modelo de governo atual chama-se democracia. Você sabe o que significa? Significa que o povo hoje, eles são chamados a participar do processo de escolha dos seus líderes. O povo é chamado a expressar a sua opinião a respeito dos temas da administração pública, chamado liberdade de expressão. É fruto da democracia. Então, meus irmãos,
eu como cidadão, eu sou chamado a exercer a minha responsabilidade cidadã, escolhendo os líderes conforme a minha compreensão de que aquele líder é o melhor para o nosso país. Você está entendendo? Aqui em Atos, não existia democracia. A igreja, se a igreja fosse lá, eu quero libertação de Pedro, eu quero libertação, faca para todo mundo, morreu tudinho. Tinha o que fazer. Mas e na democracia? Eu vou expressar minha opinião, é democracia, então vou lá. Bando de não sei o que lá, bando de não sei o que lá no Facebook, no Instagram. Está errado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, somente a palavra que produz edificação. Não é isso? O que eu vejo é crente xingando o governo, xingando o governante, xingando uns aos outros. Carnais. Isso não é cidadania cristã. Não, então beleza, agora que eu fui chamado, eu vou pegar arma de fogo, vou pegar pedaço de pau, vou quebrar tudo, porque a democracia é o poder do povo. Não. A igreja não foi chamada, o cristão não foi chamado para isso, para violência, para depredação, não. O que é que o Estado democrático nos permite? Voto e voz. Então use voto e voz dentro das regras estabelecidas para você ser um bom cidadão. Vai lá em Romanos, e Pedro, os textos que eu citei, lá em Pedro diz assim, para que ninguém blasfeme de Deus a teu respeito. Ou seja, fale mal, diga, crente é isso, é? Né? São os crentes. Não, testemunho cristão. Pacificador. Então, pastor, o que é que eu preciso fazer para evitar isso? Para viver no meio dessa confusão aqui, o que é que eu preciso fazer? Para evitar me envolver. Um dia desse, um jovem me perguntou assim, pastor, a gente é fascista ou é antifascista? Aí eu disse, a gente é crente. Não, mas é porque eu estou vendo essa confusão do antifa com não sei o que lá, com direita, com esquerda, com extrema não sei o que lá, com milícia digital, com gabinete do ódio, com não sei o que lá. E aí, pastor, a gente é o quê? Eu digo, é crente, meu amigo. Não, mas não tem que se posicionar. Não, tem não. A nossa mente, ela é cativa à palavra de Deus. Palavra de Deus. É isso. Mas como é que eu faço para não misturar, para eu não me envolver e perder de vista a missão da igreja, como em Atos aqui? Imagina, que missão, no meio da confusão a igreja estava crescendo. Por que a igreja estava crescendo? Não, porque a igreja não se envolvia com nada, ficava só em oração. Não, gente. Não é isso. Porque lá na frente nós somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Nós somos chamados a nos submeter às autoridades. Fomos chamados, muita coisa avançou no mundo porque os cristãos disseram assim, racismo é pecado. Se posicionaram. Muita coisa avançou porque os cristãos se posicionaram. Não é porque eles pegarem arma e saíram dando cacete, porrada, pancada em todo mundo. Não, foi assim não. Estuda história. Você vai ver. Então, como é que eu faço para evitar isso? Primeiro, eu preciso compreender bem a missão da igreja e compreender biblicamente a missão do Estado. Certo? Põe isso na tua cabeça. Se você aprender isso, tua mente vai descansar no meio dessa confusão. Porque a minha só descansou quando eu aprendi isso. Qual é a missão da igreja? X. Mantenha-se na missão. Mantenha-se na missão. Mantenha-se na missão. Qual é a missão do Estado? Y. Mantenha-se na missão. Mantenha-se na missão. E eu, cristão, quando eu for votar, eu preciso votar naqueles que vão manter a visão bíblica do Estado. Não é que eu não vou votar para um pastor para ser presidente. Pastor cuida de igreja. Deixa eu dizer uma posição minha aqui. Para mim, pastor que vira político deixa de ser pastor. Porque pastor foi chamado para cuidar de igreja. Pastor, vereador, fulano de tal. Não, ele deixou de ser pastor. Pastor cuida de igreja. Político cuida do Estado. São duas esferas que não podem se misturar. Como é que o cara vai fazer agora gerenciar duas coisas? Não dá. Leia um pouco da visão do Abraham Kuyper, do Dover. Estou dando uns nomes aí para você, quem quiser se aprofundar para estudar.
reformadores que falaram a respeito disso, que pensaram já a respeito disso. Então, se eu compreendo a missão da igreja, então eu não vou exaltar a missão da igreja acima. A igreja não vira Deus. Lembra que eu li aqui na Idade Média? A igreja cresceu tanto que engoliu o Estado, e agora a igreja mandava no Estado, e o Estado era a espada da igreja. Cruzadas, guerras, em nome de Jesus. Se eu sei a missão do Estado, eu também não vou pegar o Estado e engrandecer tanto o Estado para virar Deus. Olha para o comunismo. O comunismo é isso. O Estado vira Deus. Porque o Estado vai resolver tudo. Fome, miséria, intolerância. O Estado vai trazer paz, vai trazer maravilha, vai mudar o mundo. O Estado é Deus. Ou seja, Estado e igreja. Um não pode sobrepor o outro, um não pode interferir no outro. Mantenha sempre a mente cativa à palavra. Porque a igreja ela tem que ser a consciência do Estado. Como? Por meio do cidadão. É assim, é a consciência. Eu não vou lá no Estado e digo assim, Estado, faça isso, isso, isso. Não, se eu sou contra o aborto e eu sou cristão, e eu elegi um representante lá, pelo menos deveria funcionar assim. Aquele representante, eu elegi ele porque ele pensa segundo os valores que eu acredito. Então, através dos valores que eu acredito, eu estou provando para todo mundo que o aborto é errado. E aí o mundo deveria olhar e dizer, realmente é errado, os cristãos estão certos. Eles estão ensinando. Mas o que foi que a gente fez? Largou as universidades, largou a mídia, largou tudo. A gente deixou para ficar dentro da igreja tocando para os anjinhos. Aí agora quem domina a ciência? Incrédulos. Quem domina o Estado? Incrédulos. Quem domina as universidades? Incrédulos. Porque a gente deixou de ter voz. Então o aborto, quando é aprovado, mata os inocentes. E a gente diz, e agora? Eu vou me posicionar como cidadão, vou expressar minha opinião, vou mostrar o que Cristo pensaria sobre o assunto. Pronto, fiz meu papel. As nossas motivações, meus irmãos, isso é muito sério que eu vou falar para vocês. As nossas motivações não devem trazer o reino de Deus ao mundo de agora, como se a redenção fosse aqui. Devemos desejar que todos conheçam que Jesus é a única verdade absoluta e a palavra é o único guia que deveria ser seguido. Meus irmãos, se nós cairmos no erro de entrar na militância política, a igreja se envolve com isso, de corpo, alma e coração, para dizer que vai vencer a causa dos pobres, dos perseguidos, eu vou estar como se o governo fosse uma igreja, o presidente tem que ser um pastor, os senadores são diáconos, presbíteros, o governo vira um governo cristão. O que é que vai acontecer? O governo começa a obrigar o povo a doar, diferente daqui, a doação era uma atitude do coração dos crentes. E essa obra começa então a fazer, o governo assume a missão da igreja e ele se torna agora o responsável pela redenção do ser humano. Tem muito pastor progressista com visão assim, que parece que está lutando pelas causas do oprimido. Não, meu irmão, ele quer dar para o Estado o poder que só pertence a Deus. Uma coisa é você apontar o dedo para a injustiça, para a maldade, para a perversidade, como um bom cidadão cristão. Outra coisa é você querer que o governo se cristianize. Você está entendendo? Tem diferenças. Eu estou tentando ser o mais básico possível, irmãos. Mas também, se a gente cair no outro extremo, tem um extremo lá que quer que o governo vire igreja. E aí, eu estou lutando contra o governo fascista, taxista, não sei o que lá. E aí eu estou lutando aqui para que o governo pegue as causas sociais. Ou seja, eu quero que a igreja... Por que você, como crente, não vai lá fazer a causa? Quer que o governo faça? Esse é o problema da igreja. Ela cruzou os braços. O que o governo faz? Agora existe outro extremo. Se eu cair no erro de desprezar a esfera pública por dizer assim, não me envolvo com isso. Um está ali, militando. O outro está dizendo, não discuto. Minha vida é do reino dos céus.
Você vai ser sal da terra e luz do mundo onde, meu irmão? Pensa aí, onde tu vai ser isso? Para mim, gente que fica, quero o céu, é gente preguiçosa, tem preguiça de pensar, tem preguiça de pregar, tem preguiça de evangelizar, tem preguiça de se posicionar como cristão naquilo que é questionado, naquilo que é perguntado. O que é que a Bíblia responde disso? Eu não sei não, porque isso tem nada a ver com a Bíblia. Tudo tem a ver com a Bíblia. Jesus é Senhor de todas as coisas. O problema do mundo é o pecado e precisamos mostrar para o mundo que ele está perdido com o seu pecado. Então, meu irmão, como é que aqui nós vemos a missão da igreja? Enquanto a igreja, olha a quantidade de confusões que estavam acontecendo aqui. Enquanto a igreja, ela recorrer ao Senhor em oração, em busca da pregação da palavra, ensinando os discípulos a guardarem o evangelho. Você acha que não tinha gente dentro da igreja aqui preocupada? Não, mas olha, Herodes, ele disse que vai não sei o que lá. Vamos orar, vamos esperar no Senhor, vamos pregar o evangelho, vamos fazer a vontade de Deus, vamos pregar a palavra. Pastor, e para nós hoje? Vamos fazer a mesma coisa. Vamos pregar o evangelho, meu irmão. Teve recentemente o caso aí de racismo. Você como cristão, o que é que você tem que fazer? Se posicionar, se você puder se posicionar. Não é obrigado, porque hoje a gente vive na geração que você tem que dar opinião de tudo, não é assim. Mas se você puder se posicionar e quiser se posicionar usando uma rede social, você coloca lá, racismo é pecado, isso é errado. Jesus nos ensinou que todos somos iguais perante Deus, e parará, e parará, e parará. O cristianismo tem a resposta. Está vendo o mundo? Não é a militância, não é a causa ideológica, a solução é Cristo. Está vendo o mundo? Vocês desprezam o rei, por isso vocês sofrem, por isso que vocês estão uma bagunça. E os imperadores querendo virar Deus, os políticos querendo virar deuses, eu trarei paz e segurança para todos. Lembram o que é paz e segurança? O anticristo vai trazer isso. E agora, pastor? O que é que eu devo fazer então? Seja crente, pregue o evangelho. Se você vê que o governo acertou, você diz, acertou, parabéns. Se você quiser dizer. Se o governo errou, você diz, errou, está errado. Biblicamente isso está errado. Tem gente preocupada se o presidente falou palavrão ou não. Pelo amor de Deus, vocês querem um presidente ou querem um pastor? É errado falar palavrão. Ele não deveria fazer isso. Mas tem gente preocupada com isso, pelo amor de Deus. Tem gente na internet brigando por causa disso. Aí tem um grupo que diz assim, crente não vota em não sei quem. A outra diz assim, crente não vota em não sei quem. Pelo amor de Deus, desde quando esses homens salvaram alguém? Olha como a gente perde a dimensão do evangelho. É fato que determinados comportamentos e ideologias não condizem com as escrituras. Mas o fato de um irmão estar caminhando numa ideologia antibíblica não torna aquele irmão... O irmão não é um descrente, não. Ele está enganado, ele precisa voltar ao conhecimento da verdade. Ele precisa manter a mente dele na palavra. Meus irmãos, aí você diz, pastor, por que você trouxe essa mensagem hoje, pastor? Eu estou pregando a sequência de Atos, vocês lembram disso? Eu não planejei chegar nesse texto aqui hoje. Mas o que esse texto está dizendo para a gente? Que a igreja vai estar no meio do maremoto, da confusão, da ventania, do problema. O que é que a igreja precisa fazer? Manter a missão, manter a missão, manter a missão, manter a missão. É isso que a igreja precisa fazer. Pregar o evangelho. Mostrar que Cristo é a resposta. Ela não tem que se envolver nisso. Senão ela perde a característica da missão que ela foi chamada. Tem crente que na internet critica todo mundo. É porque fulano, não sei o que lá, falou palavrão. Aí acaba fala palavrão em casa. Oh, que coisa maravilhosa. Hipócrita. Pelo amor de Deus, irmãos. Dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. César não vai ser crente.
César não vai ser crente. O governo está aí para liderar como ministro de Deus. Qual é a missão dele? Refrear o mal através da justiça. Essa é a missão dele. Além disso, é invenção. Então que Deus nos ajude no meio dessa confusão. Irmãos, vai vir coisa pior por aí. Essa confusão toda. Tem igreja, eu conheço igreja que está se dividindo, porque uma é a favor do governo e outra é contra o governo. Metade dos crentes é a favor do governo. Teve um pastor conhecido meu que teve que desfazer o grupo do WhatsApp da igreja, porque o povo estava brigando pelo WhatsApp. Pelo amor de Deus, olha só. Se o povo brigasse pelo evangelho, pelas almas, do jeito que eles querem defender os seus políticos, o planeta Terra e a galáxia inteira estava evangelizada. Sabe por que o povo faz isso? Porque as idolatrias estão tomando o seu coração. Eles querem um governo que traga o céu para a terra. Eles querem um governante que seja o Messias prometido. É isso, esperança no mundo. Esperança no mundo. Esse é o problema. Que Deus nos liberte disso. Que venhamos a viver neste mundo, sendo sal e luz, mas que tenhamos em nosso coração que nós não pertencemos a esse mundo. Nós temos uma missão para cumprir, e essa missão é sermos crentes para a glória de Deus. Deus abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, Deus santo e misericordioso, obrigado, Senhor, por tua bondade. Pai, esse tema é um tema tão difícil, Senhor. Eu meditei tanto, Pai, para conseguir trazê-lo aqui, porque eu sei que nós vivemos um tempo de polarizações. Vão ter irmãos que vão ficar com raiva de mim pelas coisas que eu falei, porque são idólatras. Vão ter outros que vão apoiar e dizer, é isso mesmo, porque também são idólatras. Que esses irmãos libertem seus corações, Senhor. Que na hora que eles virem a maldade, eles não corram para o Facebook, eles corram para o quarto para orar e dizer, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Que a gente não ponha esperança nas coisas criadas, mas que a gente ponha a esperança no Criador. Nos ensina a vivermos assim, Pai. Porque se aprendermos a viver assim, a igreja continuará se multiplicando. O Herodes vai se levantar, o Herodes vai cair. Mas a igreja continuará crescendo. Nos dá graça e sabedoria nesse tempo de extremos, de ódio, de perversidade, Senhor. Nos torna sóbrios, que as pessoas possam nos ver como luzes. É isso que te pedimos. Nos liberta desses pastores progressistas, Pai, que confundem a cabeça das pessoas com linguagem bonita, como se o reino de Deus fosse para ser estabelecido aqui, nesse mundo. E também nos livra daqueles extremistas, que exaltam tantos indivíduos, a ponto de desconsiderar os princípios de Deus, na vida do povo. Nos faz caminhar cativos à tua verdade, Pai. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bem,